Vejamos o quadro dos anos finais, que teve 195 envios. Esse quadro revela que todos os componentes curriculares têm muita reprovação. De 6.895 reprovados em educação física, que foi o menor índice, nós temos o teto de 18.816 reprovação em matemática. Não significa que as demais áreas não tenham que se preocupar. Todas revelam fragilidades, todas revelam complexidades que precisamos discutir coletivamente. No ensino médio, a realidade não é diferente. 55 envios dos quadros gerou esse panorama do Distrito Federal. Vejam que nas 3 séries há muita reprovação em todos os componentes curriculares. 2.348 reprovados em língua estrangeira espanhol e matemática e física, com quase 6.000 reprovações nesses componentes. A escola precisa refletir e coletivamente procurar soluções. Sabemos que nem todo problema pedagógico ou educacional é só de sala de aula, mas o que podemos fazer na sala de aula? A nossa intenção é que toda a escola reflita conjuntamente e pense em tratar esse problema não só sobre a ótica da disciplina, e sim da área, porque muitos componentes curriculares poderiam se ajudar. Como ficou o quadro da sua escola? Qual componente curricular mais reprova? Quais as causas? E os demais? Como tem sido esse fluxo escolar? Como a escola pode abordar isso? Lembramos que não é para responsabilizar o professor que pode estar ou não na sua escola após a formação desse quadro. O objetivo é discutirmos o fenômeno da reprovação e, através dos ensinos, da pesquisa e da intervenção, abordá-los de uma forma crítica e científica. Manuel é um adolescente de 17 anos e estuda numa mesma escola do Distrito Federal desde 2013, quando ingressou no ensino médio. O pai e a mãe de Manuel trabalham todos os dias, mas sempre que são convidados, participam de reuniões na escola do filho. A irmã de Manuel estuda na mesma escola que ele e, frequentemente, recebe elogios pelas boas notas que alcança nas avaliações feitas pelos professores. A escola dos dois irmãos, como toda escola pública brasileira, é marcada pela heterogeneidade de todos os sujeitos que nela atuam nos mais diferentes papéis. Desse modo, a escola onde estudam reflete a realidade, a desigualdade e as contradições da nossa sociedade. Nos 4 anos de escola, sempre com frequência muito satisfatória, Manuel apresenta uma trajetória bastante peculiar. Em 2013, ele foi aprovado da primeira para a segunda série com dependência, nos componentes de Geografia e Biologia. Nos demais componentes, ele foi aprovado com boas notas. Em 2014, Manuel foi reprovado na segunda série em Matemática, História e Língua Portuguesa, componentes em que havia conseguido êxito no ano anterior. Em 2015, repetindo então a segunda série, Manuel volta a ser reprovado, agora nos componentes de Física, Inglês e Artes, disciplinas em que já tinha sido aprovado em 2014, ano em que cursou a segunda série pela primeira vez. Em 2016, Manuel é aprovado para a terceira série em todos os componentes curriculares. Na escola,
Manuel demonstra desenvoltura nas apresentações orais de trabalhos para a turma e também como relator de experimentos na Feira de Ciências que a escola organiza anualmente. Em casa, é comum que Manuel auxilie o pai, que é marceneiro, nas tarefas de calcular e de registrar orçamentos. Nas horas vagas, ele costuma escrever textos, incluindo composições de músicas, e já chegou a participar de um festival de canção na cidade onde mora, ficando em primeiro lugar. Quantos estudantes com trajetória escolar parecida com a de Manuel você consegue reconhecer na sua escola? E que estratégias e recursos pedagógicos sua escola mobiliza para encorajar esses estudantes em relação às suas fragilidades e potencialidades? O que justifica um estudante repetente ser reprovado em componentes em que havia sido bem-sucedido na mesma série? Como sua escola trata pedagogicamente estudantes? A organização escolar da Secretaria de Educação, por meio do ciclo e da semestralidade, não se reduz apenas à modificação dos nomes. Colocou-se no centro desta questão as aprendizagens. Falar de aprendizagem requer entender, sobretudo, como que o estudante aprende. A escola brasileira preocupou-se muito como ensinar, mas esqueceu-se de investigar mais como aprender. Nesse sentido, a psicologia histórico-cultural vem nos dar apoio. Ela que é instrumental, que é histórica e que é cultural. É instrumental porque não se importa apenas com a memória, mas uma memória seletiva, com pensamentos abstratos, com atenção, com a vivência emocional e com as intencionalidades da ação. Ela é histórica e cultural porque se refere à necessidade de um homem transformar o meio e a si mesmo, e nesse sentido, o trabalho, a linguagem e suas diversas formas devem estar presentes nessas experiências de aprendizagem. Vygotsky traz uma importante contribuição quando nos lembra que aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos ou que podemos fazer, está ali na nossa zona de desenvolvimento real, tanto nossa quanto do estudante. Mas é a intervenção de um professor, com suas intencionalidades, com seus meios para fazer essa aprendizagem avançar, é que é de fundamental importância, e isso corresponde à zona de desenvolvimento proximal. Aprender é muito complexo, mas a pedagogia histórico-crítica traz essa oportunidade de, nos ciclos, que agora tem mais flexibilidade de tempos, ressignificação também desses espaços, para que oportunize essa experiência em cada escola e em cada sala de aula. Igualmente na semestralidade, uma vez que o professor terá mais tempo com o estudante, com a turma, e essa didática, ela precisa adentrar as salas de aula, ou seja, essa didática deve fazer parte das práticas pedagógicas, não como forma apenas de preencher o tempo, mas de garantir as aprendizagens. A didática da pedagogia histórico-crítica parte da prática social inicial. Esse complexo, esse todo que não está bem entendido, ele precisa ser tomado como ponto de partida. E para isso, entra-se a necessidade da problematização. O professor e a turma vão indagar, criar questões, levantar problemas que precisam ser respondidos ao longo dessa didática. Isso não quer dizer de uma única aula, pode ser de um conjunto de aulas, de uma sequência didática ou mesmo de um projeto. O próximo passo é fundamental, chama-se instrumentalização. Ninguém deve abandonar os conteúdos, eles são importantíssimos, foram historicamente acumulados. O conteúdo é o conhecimento científico que agora será buscado por pesquisas, por aulas, por investigações, por vídeos, por todas as formas que o conhecimento puder chegar aos estudantes. E eles vão fazer isso procurando dar respostas ao problema levantado.
Diante dessas questões, um movimento interno, psíquico e emocional começa a acontecer. É a catarse. Ela pode não acontecer coletivamente, individualmente e aos poucos chegar a todos os estudantes. A catarse é o momento em que se modifica a visão do estudante sobre aquele problema que antes ele via apenas com os olhos do senso comum. O último passo é a prática social inicial, final, que agora será retomada. A didática propõe uma intervenção, não é apenas conhecimento teórico sobre o que foi estudado, mas a possibilidade de intervir e modificar aquela realidade. Com um novo projeto, com uma ação dentro da escola, com uma campanha, enfim, as formas serão decididas e discutidas pelo coletivo e pelo professor com sua turma.